Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Entrando aí já em dezembro, né, a reta final do IL Flash em 2019, a gente quer agradecer especialmente a vocês que têm acompanhado ao longo do ano a série de vídeos do IL Flash e também os artigos dos nossos colaboradores e colunistas vem produzindo. Nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje é um artigo que mostra exemplifica bem essa característica do IL de ser aberto a posições diferentes. A maioria dos nossos textos, quando fala do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, geralmente é simpática ao governo e a proposta, a filosofia por detrás da orientação do seu ministério. No entanto, não é por isso que o IL deixa de publicar textos críticos a atuações, a equívocos do ministro. É o caso desse artigo do Gabriel Williams, Paulo Guedes perdeu a chance de ficar calado. O título mostra o tom duro, pungente da crítica do Gabriel, que diz no próprio artigo que prefere fazer críticas pungentes a adotar o tom de um conselheiro ajudando o governo, porque ele acha que isso é mais útil do ponto de vista pedagógico. E aí ele bota a declaração do ministro Paulo Guedes, pressionado ali pela imprensa, em que ele disse que, por ver figuras como Lula, nosso ex-presidente Lula, infelizmente ex-presidiário, né, mas ainda um criminoso condenado e com mais condenações por vir, pregando a subversão social, a agitação petista nas ruas, né, a moda do que vem acontecendo nos nossos vizinhos latino-americanos, ele diz que entende, compreende a partir disso que surjam vozes de outro lado pregando o ato institucional número 5 do regime militar, por exemplo. Fazendo aí uma menção, evidentemente, à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro algumas semanas antes. E aí o Gabriel Williams pensa que por mais pressionado que o Guedes tivesse sido, e por mais que o contexto não seja o de um endosso a uma possível medida de implantar o AI-5, que na prática significa implantar uma ditadura militar no país, né? Ele fez mal em ter mencionado a expressão. E o ministro já deveria ser mais cascudo a essa altura do campeonato e evitar que esse tipo de tiro no pé fosse dito, tanto ele quanto outros representantes do governo de Jair Bolsonaro. A gente vai ver mais adiante que tem um outro artigo também no IL Flash sobre o mesmo assunto, a declaração do Paulo Guedes, que fez uma abordagem um pouco diferente, foi num tom diferente. Mas antes, a gente tem outros artigos para passear. O primeiro deles, do Roberto Rachevski, breve relato sobre a esquerda pelo mundo. Esse artigo, ele reúne exemplos de atuações das esquerdas ao redor do planeta, em diversos países, que no entendimento do Rachevski segue uma linha similar, a linha da baderna, a linha do desrespeito às instituições e principalmente do desrespeito às decisões eleitorais, porque a esquerda nunca aceita bem quando um presidente que contraria a sua orientação ideológica, partidária, seus interesses de poder, é eleito no lugar dela. Do mesmo autor, a gente tem uma reflexão contra as ideias coletivistas da esquerda sobre o tema da desigualdade. Não importa se as pessoas são desiguais, o problema é não haver liberdade para crescer. O combate à desigualdade social, na acepção plena da palavra, como diz o Rachevski, ele só tem sentido se nós estamos falando de uma busca por igualdade na aplicação da lei, ou seja, por um Estado de Direito em que não se criem privilégios e que não se prejudiquem pessoas por serem diferentes ou qualquer que seja o critério. É a busca da igualdade jurídica, que é um princípio básico do liberalismo político. A desigualdade social em si, a desigualdade da concentração de bens, de riquezas, não é um problema na visão do Rachevski, porque o verdadeiro problema seria a falta de mobilidade social. É quando as instituições, o ordenamento político, institucional e jurídico impedem o crescimento das pessoas, né, que as pessoas se desenvolvam pelo seu próprio esforço, pelo investimento nos setores que vão trazer retorno financeiro, enfim, pelo senso de percepção do negócio, de oportunidade do negócio. O problema é quando a própria sociedade, na maneira como ela está organizada, impede a mobilidade social. A mobilidade social, quando ela existe num sistema de capitalismo de livre mercado,
Não há problema nenhum em o resultado ser diferença, o resultado ser desigualdade, porque a desigualdade é natural. O problema é não haver liberdade para aqueles que querem crescer, que buscam ascender no seu status socioeconômico. A mesma esquerda que diz essas coisas, que o problema está na desigualdade, que nós precisamos, via Estado, implantar a distribuição de riqueza, etc, 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 essa mesma esquerda apoiou o quadro na exposição da Câmara dos Deputados, que foi tema do nosso IL Flash passado, né, com artigo do Pedro Henrique Alves. Para vocês que não viram, assistam o nosso IL Flash anterior, o episódio passado, que tem um policial se deslocando com uma arma e o corpo de um homem negro morto no chão, insinuando que o policial matou o homem negro e que existe um genocídio racista na sociedade brasileira. E esse quadro foi arrancado pelo deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Então, a mesma esquerda que fala contra a desigualdade é a esquerda que aplaude esse tipo de quadro que o Coronel Tadeu arrancou. E aí tem o artigo do Carlos Júnior, Por que não te calhas, Rodrigo Maia? O artigo vem porque o deputado Rodrigo Maia criticou, o deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, criticou o deputado Coronel Tadeu por arrancar o cartaz, por arrancar o quadro. O Carlos Júnior diz, até aí tudo bem, é o direito dele, né, formular uma crítica, qualquer que seja, é um ato que realmente está sujeito a críticas. No entanto, o Rodrigo Maia também disse que esse é um dia em que deveríamos defender a inclusão e a igualdade de oportunidades, e puxou o saco de Zumbi dos Palmares, que é a grande figura homenageada no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, né? E que era na verdade um líder africano no Brasil que seguia os moldes da África, tinha escravos no quilombo dos Palmares, até onde dizem os historiadores mais recentes, as análises mais recentes. Então, para o Carlos Júnior, Rodrigo Maia tentou paparicar essa esquerda com um discurso bomocista, um discurso puxa-saco da ideologia desse povo, e ele não deveria assim agir. E aí o Carlos Júnior aproveita para descascar o Rodrigo Maia com uma série de críticas ao presidente da Câmara. Vocês no artigo poderão lê-las, poderão vê-las. Essa mesma esquerda que nós estamos falando, no mesmo tom de progressismo político, para frentex, defender os negros, as mulheres, as minorias, os artistas, essa mesma esquerda defende os artistas como detentores de uma espécie de autoridade inquestionável. Seria fascista qualquer um que critica alguma coisa que se diga arte, mesmo que dentro do campo da arte se ocultem barbaridades, aberrações morais e todo tipo de absurdo. Sobre isso trata o Iago Rebelo no artigo Artistas, ponham-se em seus lugares. É um recado para que os artistas não se achem criaturas acima do bem e do mal. E aí alguns dos nossos leitores, infelizmente, acusaram o IL de não ser liberal, né, de não respeitar os princípios do liberalismo, por publicar artigos como esse. O que, na verdade, respeitosamente temos a obrigação de dizer, demonstra que esses leitores é que não entenderam o espírito do liberalismo. Porque o liberalismo preconiza o direito à crítica. Ninguém está aqui pregando censura, pregando que artistas sejam presos, né, por serem o que são, por fazerem o que fazem. Nós estamos criticando, é o direito à crítica. É justamente que essa arte está sujeita à crítica, como qualquer conteúdo está sujeito à crítica, inclusive aquele que nós, no IL, produzimos. Entendam isso. Isso não tem nada de antiliberal, muito pelo contrário. Agora sim, dialogando com o artigo lá, o primeiro que nós mencionamos, que falava da declaração do Paulo Guedes, nós temos um texto do João César de Mello, numa direção um pouco contrária, uma abordagem um pouco diferente. Paulo Guedes, o espantalho da semana. E concordando com Gabriel Williams, que o ministro Paulo Guedes não deveria ter falado em AI-5, mesmo pressionado pela imprensa, que deveria ser um pouco mais cascudo, deveria ter um pouco mais de cuidado, o João César de Mello chama a atenção para o outro lado, que essa declaração, evidentemente, no contexto fica claro que não é um endosso ao AI-5, não é endosso a ditadura nenhuma. Paulo Guedes continua sendo um democrata nos seus princípios, um democrata liberal, e na verdade houve um pseudo-escândalo em cima dessa declaração que a imprensa mais uma vez manipulou, setores da imprensa manipularam. É outra que alguns críticos do IL dizem que não pode ser criticada porque seria antiliberalismo, mas gente, a imprensa também está sujeita a críticas. Se a imprensa tem que ser livre para criticar, ela também está sujeita a críticas pela sua atuação, quando ela ofende o bom jornalismo. A imprensa faz um grande escândalo em cima dessa declaração do
Paulo Guedes e não chama muito a atenção, não joga muitos holofotes para o que diz o ex-presidente Lula, incitando a agitação e a subversão, que é justamente o motivo da declaração do Guedes. E nós fechamos o nosso IL Flash de hoje com uma análise internacional. Do Carlos Júnior novamente, a estupidez democrata começa a cobrar seu preço. É uma análise do comportamento do Partido Democrata dos Estados Unidos, que ele chama de uma insistência juvenil dos democratas, especialmente os mais radicais de esquerda, na tentativa de aplicar ao presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um processo de impeachment, que eles conseguiram unir boa parte dos republicanos. O Partido Republicano não é unânime em sua simpatia pelo presidente Trump. O partido ficou rachado, tem muitos republicanos anti-trumpistas. No entanto, o Partido Republicano está maciçamente unido contra o impeachment do presidente dos Estados Unidos. É um tiro no pé, na avaliação do Carlos, é um tiro no pé dos radicais do Partido Democrata. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.